Shalom! Estamos iniciando mais uma programação juntos, mais uma videoaula, mais um momento de aprendizado. Neste momento nós vamos falar sobre a importância da epistemologia. A importância da epistemologia no contexto da hermenêutica, da interpretação. A interpretação, nós sabemos que não é somente você ter o entendimento do texto, não é somente você extrair as verdades que o texto está transmitindo. A interpretação se compreende em um olhar micro e macro para o texto, a fim de que você descubra a proposta e do autor, né? O que o autor tem em mente ou teve em mente ao escrever, dentro do contexto imediato da sua cultura, dentro do contexto imediato do seu ambiente familiar, dentro do contexto imediato da sociedade que ele está inserido, no aspecto de tradições, de hábitos, de costumes. Dentro também temos que pensar até da sua religião e da sua prática de religiosidade, que é diferente de religião. Também temos que pensar que o autor ele está direcionando a sua proposta de escrita para um povo, para uma sociedade, para um alvo, para um sentido, para um aspecto. Ou ele está confrontando, ou ele está criticando, muitas das vezes, ou ele está confirmando, ou ele está orientando, instruindo, ou ele está descrevendo uma narrativa, que é uma descrição. Então, dentro de cada um dos métodos, dentro de cada uma das formas literárias, dentro de cada um dos contextos de aspectos literários, não é? De forma literária em que está empreendendo na sua escrita, é que o intérprete também vai começar a conceber qual que é a verdadeira intenção, o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido, que no aspecto não só teológico, mas no aspecto também bíblico e no aspecto canônico, no sentido de por que está esse texto no cânon e qual a proposta do livro e qual o sentido aplicativo para um contexto da teologia bíblica do Antigo, teologia bíblica do Novo, estando onde o texto vem a estar. Com isso, nós podemos começar a vislumbrar toda uma série vamos dizer assim, de conhecimentos, de subsídios, de fundamentos, de elementos didático-pedagógicos para começarmos a extrair uma compreensão do texto e começarmos a descobrir, a pensar e a visualizar tudo que o texto está propondo. Portanto, essa é a verdadeira, vamos assim, proposta que a hermenêutica, o direcionamento, ou forma, o método que a hermenêutica propõe, de uma forma, um método mais, vamos dizer assim, coloquial, para você interpretar um texto, para você extrair o que realmente o autor está transmitindo, qual o sentido inserido no texto e no seu contexto. Mas aí é que eu quero agora começar a falar sobre a epistemologia na hermenêutica, a importância e o sentido da epistemologia. A epistemologia, episteme, conhecimento, então teoria, estudo do conhecimento, ele nos concebe a condição, a oportunidade de identificar qual o saber, qual o sentido científico, de ciência, de conhecimento, de prospecção, de difusão,
de saber, de informação, de conteúdo que releve, que conceda uma maior cientificidade, uma maior compreensibilidade do saber dentro de um aspecto comum, dentro de um aspecto único, dentro de um aspecto geral, dentro de um aspecto singular, plural. E aí que nós começamos a pensar nessa proposta da epistemologia. Porque a epistemologia, ela nos proporciona a oportunidade de começarmos a identificar o conhecimento, de começarmos a identificar o que temos para conhecer e o que o texto nos fundamenta, nos concede de conteúdo, de oportunização, de condição para extrair ali o intérprete elementos propulsores de um conhecimento singular, um conhecimento único dentro de um assunto, dentro de um tema em que o autor está explorando. E aí, quando se pensa em conhecimento, se pensa em transmissão de um conhecimento único e de um ou do conhecimento plural que o autor está transmitindo dentro de um tema que ele está discutindo, que ele está explorando, nós temos que aí relacionar que esse conhecimento ele está muitas das vezes relacionado a três aspectos: o conhecimento empírico, que é o conhecimento que o autor está discorrendo sobre o assunto de uma forma experiencial, numa narrativa até do aspecto que está descrevendo uma experiência, né? Está testificando uma experiência, está narrando uma experiência, algo que ele vivenciou, e aí ele está expondo essa extração de algo que ele conheceu, esse conhecimento que foi extraído através de estar vivenciando algo que lhe concedeu a oportunidade de conhecer a essa realidade. Então foi um conhecimento alcançado através de uma circunstância circunstancial. A outra fonte de conhecimento que o autor pode estar empreendendo é o conhecimento teórico, que ele leu, que ele absorveu através de uma leitura, absorveu através de uma palestra, absorveu através de uma informação alcançada em um diálogo, uma informação alcançada em um colóquio, uma informação alcançada em um simpósio, um seminário, uma informação alcançada através de uma aula entre ele, na condição de discente, o docente vai lhe concebendo informações, vai lhe transmitindo conteúdos e ele vai formando todo um contexto de conhecimentos, absorvendo todo um arcabouço de saberes para transmitir. E aí esse é o conhecimento, a fonte de conhecimento que o autor alcançou, teórica. E também tem o conhecimento, seria a terceira fonte, que é o conhecimento inato, que ele vai nascer com, não que ele, inato que eu digo, que não é que ele nasceu com aquele conhecimento, mas aquele conhecimento ele vai explorando, ele vai alcançando a partir dos contatos que ele vai fazendo com as fontes de saberes do contexto em que ele está inserido. Quase seria um conhecimento empírico, mas eu considero aqui, olhando para o contexto até da proposta de Vygotsky, né? O pensador e o pedagogo russo Vygotsky, que o conhecimento se alcança de uma forma de contato
e o primeiro contato e os contatos que o ser vai fazendo com o ambiente, com a cultura em que ele está inserido, com as informações das pessoas em que ele convive, que esses saberes popular vão se dimensionando até chegar a conceder elementos para a expansão e ampliação do saber científico, no sentido de exemplificação do saber científico. Então essa epistemologia, ela vai, que o autor ele desenvolve esse estudo do conhecimento, esse desenvolvimento do conhecimento, é que o intérprete também tem a responsabilidade de descobrir e na sua hermenêutica extrair, para que essa hermenêutica que ele esteja fazendo sobre o texto possibilite ele não só compor, alencar, extrair todo o sentido de fundamentos de saberes, de conhecimentos, de possibilidades de um entendimento, de um conhecimento sobre um assunto ou assuntos, mas também qual a contribuição do autor dentro de uma determinada área do saber. Então, quando você trabalha com essa hermenêutica no sentido filosófico, essa hermenêutica no sentido pedagógico, você vai concedendo a oportunidade de um conhecimento ainda mais amplo da mente do autor, do pensamento do autor, o que o autor está pensando, qual é o sentido em que está sendo direcionado o seu olhar, a sua ótica, a sua percepção, as perspectivas que o autor está empreendendo e os pressupostos partem de que princípio ou de que princípios e fundamentos. Então, é com isso que a epistemologia vai nos conceder oportunizações dentro da hermenêutica para desenvolvermos um conhecimento muito mais amplo do texto, da intenção do autor e também da contribuição deste dentro de uma área específica do saber. Que essa deve ser a nossa percepção, essa deve ser a nossa busca, nossa compreensão no momento da interpretação de um texto, no momento que estamos olhando para um texto e no momento que estamos explicitando e interpretando a proposta e o conteúdo empreendido pelo autor dentro de um texto. Eu quero então, com essa aula, estar contribuindo para que você compreenda, na verdade, qual que é a participação, qual que é a oportunização que concede nós olharmos num olhar também epistemológico para o texto e utilizarmos os elementos e fundamentos da epistemologia para interpretarmos também a proposta e o que realmente o autor está empreendendo dentro do texto em que está explorando e está desenvolvendo a sua abordagem. Era isso que tínhamos para hoje aqui nesse nosso momento de diálogo, nesse nosso momento de contribuição de saber no seu canal A Rota da Teologia. Lembrando você de se inscrever no canal se não é inscrito, de também ativar o sininho das notificações para você receber notificação todas as vezes que nós tivermos vídeo aqui no canal e também dar o seu joinha para contribuir com o crescimento e a expansão e até o compartilhamento do vídeo dentro da plataforma. Muito obrigado a todos e vamos em frente.